E seguindo uma série de entrevistas com psicólogas sobre diversos assuntos educacionais e comportamentais, a Natália recebeu aqui no estúdio a psicóloga Clara Emília Piffer e você confere agora como foi esse bate-papo aqui no estúdio. Dupla excepcionalidade, você já ouviu falar sobre esse termo? Então a gente vai conversar melhor com a psicóloga Clary, que está aqui com a gente. Clary, o que é isso? Dupla excepcionalidade, que também é muito comum quando a gente traz as questões neurodivergentes, os diagnósticos e os transtornos, mas o que é isso? Pois é, eu também me deparei com esse termo há 2 anos atrás, exatamente. Eu também não sabia o que era. Mas dupla excepcionalidade ou dupla condição é quando a criança é superdotada e tem um transtorno, né? Tipo o TDAH ou o TEA. Daí nós chamamos de dupla condição, dupla excepcionalidade, porque o cérebro trabalha de maneira excepcional, no sentido de maneira divergente. Por isso que superdotados e transtornos do neurodesenvolvimento são considerados neurodivergências. E aí eu fico imaginando o que acontece dentro dessa cabeça, dentro desse cérebro dessa criança. Porque, por exemplo, no caso do TDAH, muitas vezes a gente tem uma criança que tem dificuldade na escola, que tem dificuldade de aprendizado, que tem uma dificuldade de concentração. E, por outro lado, a gente tem um cérebro superdotado que tem mais facilidade para aprendizado. Então, essa dupla excepcionalidade, ela acaba sendo benéfica para a criança ou não? Não é assim, a parte, digamos, ruim também vem em dobro? Como que é para a criança? Pois é, de fato, o que eu percebo e que mostram os estudos é que quando existe a dupla excepcionalidade, a criança com algum transtorno, ela consegue sim ter um rendimento escolar um pouco melhor do que a criança que é diagnosticada apenas com um transtorno, né? Um TDAH ou um TEA. Por quê? Porque pela facilidade, né, e pela agilidade do aprendizado da criança com a superdotação, então faz com que as características do transtorno possam ser minimizadas, né? E os pais, normalmente, eles só conseguem enxergar o transtorno. Eles têm dificuldade de enxergar a superdotação porque pela falta de conhecimento mesmo, né? E porque as características do transtorno normalmente são mais evidentes do que da superdotação. Até porque a gente ouve falar muito mais do transtorno do que da superdotação. Mas, em geral, a criança que é superdotada e tem algum transtorno, ela tem sim um rendimento escolar um pouco melhor do que aquela criança que só tem o transtorno e por isso acaba passando despercebido, né? Que existe aí, às vezes até mesmo o transtorno. Ô Clary, eu como mãe, né, de uma criança com dupla excepcionalidade, a minha filha tem diagnóstico de TDAH e altas habilidades, a superdotação, eu percebo que é muito mais intenso ainda as questões emocionais. Se por um lado um transtorno equipara o outro no desenvolvimento escolar, no rendimento escolar, eu falo que é uma preocupação a menos que eu tenho que ter, mas parece que por outro lado os dois somatizam as questões emocionais e que são tão importantes para o desenvolvimento não só dessa criança, mas do adulto que ela vai ser futuramente também, né? Sim, exatamente. Então, assim, tanto a condição de superdotação quanto o TDAH não existe uma cura, né? Não existe remissão de sintomas, nada disso. O que acontece é que depois, lá na idade adulta, as características tanto do TDAH quanto do TEA e da superdotação também acabam mudando um pouco, né? Mas o transtorno continua ali. O superdotado ele tem uma intensidade emocional significativa, muito mais elevada do que de pessoas que não têm essa condição, né? Mas o TDAH também traz essa vivência mais intensa, né, das emoções. Então, como se você é como se fosse pólvora e fósforo, sabe? Separados, a gente sabe o que eles podem fazer, né? Mas juntos vira um fogaréu, né? Juntos eles causam uma explosão. Então, é isso que acontece com o cérebro de uma criança que tem a dupla excepcionalidade. É um cérebro ainda mais intenso. Até porque
tanto a condição quanto o transtorno, eles estão na mesma área neurológica, né? Eles estão aqui no lobo pré-frontal. Então, é como se um intensificasse ainda mais as características e os sintomas do outro. Então, se é um superdotado com TDAH hiperativo e impulsivo, ele vai ser ainda mais intenso, mais hiperativo, mais impulsivo, mais explosivo, com ainda mais dificuldade de controle dos impulsos, né, que a gente chama de controle inibitório. Um TEA, por exemplo, se ele é um TEA que também confere, né, uma desregulação emocional, todos eles conferem uma desregulação emocional. Só estou dando alguns exemplos aqui. Então, vai ser uma desregulação emocional ainda mais intensa do que um TEA, por exemplo, que não tenha superdotação junto, tá? Então, a condição de superdotação com um transtorno torna as características do transtorno ainda mais intensas. E eu acho que aí é muito importante a questão do diagnóstico, né? Porque o TEA, o TDAH, o processo de avaliação desses, para você chegar a esse diagnóstico é mais simples, né? Às vezes ali numa conversa com alguns... Não tem aplicação dos laudos, dos testes, né? A superdotação, você precisa passar por esses testes para medir o QI e tudo mais. Então, é importante para as famílias também, muitas vezes, acho que até questionar o profissional que está aplicando, né? Será que não tem uma outra condição aí junto para ajudar no tratamento dessa criança? Sim, exatamente. O diagnóstico dos transtornos, ele é um diagnóstico clínico. Por que a gente sugere que os pais busquem uma avaliação neuropsicológica e muitos médicos indicam também, né? Mesmo ele vai lá e ele dá o diagnóstico dele, mas ele já coloca um pedido de avaliação neuropsicológica para confirmar aquele diagnóstico. Porque médicos, por exemplo, né, psicopedagogos, pedagogos, eles não aplicam testes, não os testes que são de uso exclusivo da psicologia e que pode ali mostrar que existe sim um transtorno, né? Agora, as avaliações para superdotação só psicólogos podem aplicar. Então, isso confirma aquilo que muitas vezes um médico avaliou, diagnosticou, né? Mas para fazer a avaliação da dupla condição é um psicólogo mesmo, né? Que vai fazer. Por quê? Primeiro que para ser superdotado você precisa de uma medida de QI. Apesar de nós usarmos também como critério características comportamentais, como a intensidade emocional, principalmente, mas ainda assim você precisa de uma medida de QI para você confirmar isso. Então, o diagnóstico dos transtornos, sim, um médico pode fazer, mas o diagnóstico de dupla excepcionalidade é só mesmo um profissional da psicologia que pode fazer por conta dos testes que são de uso exclusivo, né? E aí, quando isso é confirmado, realmente é possível trabalhar tanto com os pais quanto com a criança de maneira bem direcionada. Eu digo que um diagnóstico, Nath, ele é luz para a nossa vida. Ele é a luz que guia o nosso caminho. Quando eu começo a atender uma criança, porque o médico pediu atendimento e pediu também avaliação, e ela está em atendimento comigo e avaliação com uma outra profissional, eu trabalho com ela como se eu estivesse meio que tateando na penumbra, não é no escuro, mas é na penumbra ali. Quando vem o diagnóstico, aí sim eu consigo montar um protocolo de atendimento direcionado para aquela criança, com as características dela, até com os interesses dela, né, com aquilo que ela mais gosta de fazer. E aí, o meu atendimento, quando é individual, se torna até mais divertido, mais interessante e, quando bem direcionado, os pais conseguem perceber mudanças, né, evolução mais rápido, porque daí eu sei exatamente o que eu estou tratando. E, Clara, eu acho que é muito importante a gente sempre ressaltar, né, que é algo que a gente escuta com frequência. TDAH, autismo e superdotação não é modinha. Não é todo mundo tem, né? Não é, todo mundo tem porque agora todo mundo só está falando disso. Não, trazem impactos na vida futura, trazem impactos na vida dessa criança. Sim. Então, é importante, sim, procurar um diagnóstico, procurar um tratamento, procurar
alguém para, de fato, avaliar essa criança, né? Com certeza, com certeza. Porque a gente minimiza daí os impactos não só agora no presente, mas também no futuro, né? Eu falo que a luz não é só para o meu entendimento, para aquilo que eu vou tratar, mas é luz para a pessoa que recebe o diagnóstico, para os pais, né? Para a criança ou para o adulto que recebe esse laudo, explicando o que acontece com ela, sabe? É como se fosse um peso tirado dos nossos ombros, assim, porque você consegue se entender melhor sobre o que acontece com você, por que você se comporta daquela maneira. Porque esquecimento todos nós temos, né, Nath? Hoje em dia, com o celular, quem é que lembra do número de telefone das pessoas? Eu lembro quando eu era criança que eu lembrava o número de telefone da minha casa, dos meus tios, da empresa do meu pai, da escola que eu estudava, né? Hoje, quantos números de telefone que a gente lembra? Eu não lembro do telefone do meu filho, da minha mãe, eu lembro da casa dos meus pais. Mas isso não é TDAH. Né, o fato da gente não se lembrar é realmente porque a gente não está usando o nosso cérebro para isso, né? Ah, porque esqueci um compromisso. Ok, a gente precisa ver a frequência com que isso acontece, desde quando isso acontece, né? O impacto que isso gera na vida da pessoa. Então, sim, todos nós somos esquecidos, todos nós temos algumas dificuldades de memória, de atenção, de concentração, de regulação emocional. Agora, quando existe um transtorno, significa que o impacto na vida da pessoa é muito maior e que esse impacto acontece desde a infância. Porque TDAH e TEA não se pega, né? Não pega isso, não é transmissível, mas é uma condição neurodivergente que nasce com a criança. É um cérebro que já foi configurado, as configurações de fábrica dele já vieram diferentes, sabe? Então, por que nós temos mais diagnósticos hoje, tanto de transtorno quanto de superdotação de dupla excepcionalidade? Porque hoje nós temos mais estudos mais consistentes, mais profissionais se interessando e trabalhando com isso e a maior divulgação, até por conta das redes sociais, então a gente tem mais informação sobre isso. Não é que aumentou o número de pessoas, aumentou as condições de diagnóstico. Tá ótimo, Clary, muito obrigada. Viu?